Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, celebramos hoje, exatamente hoje, um marco histórico no Brasil. Que marco histórico é esse? Quem sabe? Nós celebramos hoje 525 anos que foi celebrada a primeira missa no Brasil. E onde foi celebrada a primeira missa? Aqui, em Cabralha, Porto Seguro, pertinho de nós, em solo baiano. Então esse é um grande marco para nós cristãos, e não só cristãos católicos, porque o cristianismo entra na história do povo brasileiro a partir desta primeira missa. O povo tem contato com Cristo a partir da coragem daqueles padres jesuítas que vieram desbravar uma realidade nova, e eles trazem consigo a cruz e o evangelho e apresenta para o Brasil. Aconteceu hoje às 4 horas da tarde, lá em Cabralha, uma missa festiva, comemorativa desse marco histórico, com a presença de todos os bispos do nosso regional. Todos os bispos se fizeram presentes, pois realmente para nós cristãos católicos é algo muito importante. Aconteceu o início do anúncio do Evangelho aqui no Brasil, em nosso solo baiano. Por isso nós temos a alegria de não só celebrar o início desta missa, ou o início da evangelização com esta missa, mas também nós temos a alegria de celebrar a existência de uma santa também baiana. Então vejam quantas bênçãos o povo baiano recebe por causa do Evangelho. Em função do anúncio do Evangelho, o povo baiano vai se santificando, o povo baiano vai se aproximando sempre mais de Deus. E aqui nesta comunidade, eu estava olhando, lendo um pouquinho um relato de como se deu a origem desta imagem. Aqui tinha um armazém, onde o dono desse armazém comprou esta imagem e colocou lá no armazém. E disse que as pessoas iam para lá fazer as suas orações, pedir a intercessão de São Jorge. Com a construção da capela, o dono do armazém doou a imagem para que ficasse aqui na capela. Isso está lá no histórico da história, né? Então, a partir daí, começa também esta evangelização do povo do Cajueiro. O povo do Cajueiro começa a se formar numa comunidade a partir de uma referência que é o santo padroeiro dessa comunidade, São Jorge. São Jorge atrai as pessoas não para si, mas atrai as pessoas para Cristo, através da sua coragem, através do seu testemunho e através dos seus ensinamentos. As pessoas olham para São Jorge e desejam seguir também o caminho do Senhor. Mas muitas pessoas buscam a intercessão dele. Por que se busca a intercessão de São Jorge? Porque na nossa crença, na nossa fé, por ele ter sido mártir, defendido a fé com a vida, ele, por ter sido canonizado, se encontra nas glórias de Deus. E aqueles que estão nas glórias de Deus se tornam, então, para todos nós aqui da terra, grandes intercessores. E quantas bênçãos, quantas graças se recebem pela intercessão de São Jorge. Então, São Jorge é um intercessor forte das pessoas que buscam graças em Deus. Deus que concede as graças, mas São Jorge é aquele que intercede por todos nós. Então, amados irmãos e irmãs, ao celebrarmos a festa do nosso padroeiro, nós estamos celebrando a festa daquele que é o nosso intercessor, pelo qual nós somos inspirados
a ser firmes e fiéis no caminho do Senhor. Também hoje, não sei se todos acompanharam, mas aconteceu em Roma o sepultamento do nosso Papa Francisco, né? Ele foi sepultado hoje. E o que é que o Papa Francisco deixa como legado para todos nós? Os seus ensinamentos permanecem vivos em nossas memórias e também em nosso coração. O Papa Francisco foi o Papa do povo. O Papa Francisco foi o Papa que se tornou próximo de todos e nos ensinou também esse exercício da proximidade. Mas dentro da experiência religiosa que nós estamos vivendo, o Papa Francisco deixou para nós um ano da esperança. Ele morre, mas a esperança permanece viva. A esperança, caríssimos irmãos e irmãs, sobretudo nesse tempo que celebramos, que é o tempo que é o tempo pascal, que celebramos a ressurreição do Senhor. E isso, então, é o que ele ensinava e pregava. Todos nós teremos um fim um dia, mas esse fim terrestre, porque a nossa vida, ela terá continuidade na eternidade, na presença do Pai, através da ressurreição. Então, o ano santo, ou esse ano jubilar que nós estamos celebrando, é um tempo da graça de Deus que nos ajuda a resgatar em nossos corações essa esperança e esta certeza de que um dia entraremos no céu. Por isso vocês colocaram aqui como tema central São Jorge, ajudai-nos a ser peregrinos de esperança. E o lema, que é o do ano santo, a esperança não decepciona. Todos nós batizados devemos ser peregrinos de esperança. E o que significa ser peregrino de esperança? Ser peregrino de esperança significa que nós estamos vivendo a nossa fé e estamos alicerçados no Senhor. A partir daí, nós nos tornamos peregrinos de esperança, porque aquele que não tem fé, ele não tem esperança. Aquele que não acredita no Senhor, ele não tem esperança. Por isso, hoje, nós ouvimos perfeitamente no Evangelho, mais uma vez, Jesus que veio ao encontro dos discípulos, e os discípulos estavam com medo, estavam dentro de casa, com as portas fechadas, mas Jesus ressuscitado entra nesta casa e diz para eles: a paz esteja convosco. Transmite a sua paz para aqueles discípulos. Em seguida diz: recebei o Espírito Santo. E também diz a Tomé, que diz para todos nós hoje: não sejas incrédulo, mas fiel. Então a paz esteja convosco, recebei o Espírito Santo, e não seja incrédulo, mas fiel. Todos nós já recebemos o Espírito Santo pelo batismo. Todos nós fomos batizados um dia, no batismo recebemos o Espírito Santo. A partir daí, não é mais nos permitidos a duvidar da ação de Deus. Por isso, a incredulidade na ação salvífica de Deus por meio de Cristo no mundo não deve estar presente no coração dos batizados. Nós batizados, mergulhados em Cristo, somos chamados então a caminhar neste mundo como verdadeiros peregrinos de esperança, ou seja, o mundo dilacerado pela dor, pelo sofrimento, pelo descaso com a vida, pela destruição da natureza, todas essas realidades de morte que estão presentes no mundo, deve ser transformada pela nossa fé e pela nossa esperança nesse Deus que vem e vem ao nosso encontro, vem em nosso auxílio, vem ao nosso socorro.
Então, a exemplo de São Jorge, nós precisamos anunciar o Evangelho, defender o Cristo, se necessário for, até mesmo com a nossa vida. Por isso ele é mártir, porque ele não renunciou à fé diante dos desafios que ele enfrentou a anunciar o Cristo Jesus. Mas hoje, caríssimos irmãos e irmãs, as pessoas começam a esfriar na fé por tão pouco. Se o padre passa pela pessoa e não dá um bom dia, a pessoa, não vou mais na igreja não, porque o padre não falou comigo. O padre não gosta de mim, não vou mais na igreja. Talvez o pobre do padre passou com pressa, ou está cansado, não deu uma devida atenção, não vou mais lá na igreja não. E aí tantas outras coisinhas, que as pessoas, coisas simples, que as pessoas se distanciam do caminho do Senhor. Mas tomemos como exemplo São Jorge. São Jorge que foi perseguido, que foi preso, que foi morto, né? Derramou o seu sangue, mas ele em nenhum momento renunciou à sua fé, renunciou à sua igreja e renunciou a Cristo. Por isso hoje nós somos convidados, ao participar desta missa, a pedir a São Jorge que interceda ao Pai por nós, para resgatar em nosso coração a verdadeira fé, a fé que nos torna firmes e nos torna verdadeiros peregrinos desta esperança que vem de Deus, desta alegria que vem do Cristo ressuscitado e desta certeza de que por meio da nossa fé, um dia também nós entraremos no céu. Mas tem algo muito interessante no Evangelho de hoje também, quando Jesus diz: recebeis o Espírito Santo, e a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Jesus transfere para os apóstolos o seu poder, o poder de ligar na terra e ligar no céu, desligar na terra e desligar no céu. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós, se desejamos receber o perdão dos nossos pecados, precisamos pedir perdão, precisamos confessar aos nossos pecados. E confessar a quem? A mentalidade protestante diz: eu confesso meus pecados a Deus, eu não preciso de padre. É uma mentalidade protestante e uma mentalidade de pessoas muito vazias, porque, amados irmãos e irmãs, no momento que Jesus transfere esse poder para a igreja, para que haja o perdão verdadeiro dos nossos pecados, é preciso que haja o arrependimento e uma confissão diante do sacerdote dos seus pecados. E se o padre estender as suas mãos e dizer: eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali aconteceu o perdão dos seus pecados. Por isso, muitos católicos ainda não buscam o sacramento da confissão, ignorando esta ordem do Senhor Jesus ressuscitado. Ele quer que todos nós sejamos salvos, e a nossa salvação vem pela essa busca constante de comunhão com Ele. E o meio pelo qual nós nos tornamos mais íntimos do Senhor é quando nós somos capazes de renunciar os nossos pecados e ir sempre mais para perto dEle. Reconhecer-se pecadores, mas sobretudo reconhecer a misericórdia de Deus encarnada no seu Filho Jesus. É necessário, caríssimos irmãos e irmãs, apresentar ao Senhor as nossas misérias, para que Ele perdoe-nos com a sua misericórdia. E assim, então, nós iremos empreender este caminho de esperança e buscaremos, com certeza, a cada dia, responder ao chamado de santidade que o Senhor nos faz por meio deste chamado bonito, que é o nosso batismo, e um dia, então, nós iremos ser glorificados no céu. Fora isso, amados irmãos e irmãs, não tem como buscar a salvação. O único meio para a nossa salvação, para a nossa felicidade aqui na terra e no céu, é estarmos em plena comunhão com Cristo Jesus e
testemunhá-lo com a nossa vida. Peçamos então a São Jorge que interceda por nós e que nos ajude sempre mais a sermos firmes e fiéis, comprometidos com o Evangelho do Senhor. E hoje, ao celebrarmos 525 anos do anúncio do Evangelho em terras brasileiras, que nós possamos colher os frutos desse anúncio, mas que possamos também nos tornar anunciadores deste Evangelho, protagonistas do Evangelho de Cristo em terras baianas, sobretudo aqui nesta comunidade de São Jorge. Ouvi hoje uma reflexão bonita do padre Zandoná, e ele dizia justamente isso: nós nos aproximamos de Cristo para alcançarmos deles a misericórdia, e Cristo não nos condena, não nos julga, Ele apenas perdoa os nossos pecados e nos oferece um caminho verdadeiro de conversão. Então não tenhamos medo de ser cristão, não tenhamos medo de nos aproximar do Senhor com as nossas mazelas, com as nossas misérias, mas nos aproximemos dEle, porque Ele está pronto para nos perdoar e nos fortalecer nesse caminho para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.